Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, checa oferecido ao Mengão. Quanto o Porto pagou por André Franco, desejado pelo Fla? Portugueses falam de Matheus Henrique no Flamengo. Histórico do Mengão na altitude. E jogadores do Flamengo brilham na seleção. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é um canal independente do Sporting. É um canal rubro-negro, por isso você, rubro-negro espalhado pelo mundo, se inscreva no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui na Europa e em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior, falando no Mengão, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo se inscrevendo no canal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Vamos começar com seleção brasileira e desempenho dos jogadores rubro-negros no Mengão? É isso aí, meus amigos. O Brasil teve uma vitória maiúscula ontem contra a Inglaterra dentro de Wembley, um jogo histórico, sem sombra de dúvida, a estreia do Dorival Júnior, técnico combativo aí pela má imprensa do Brasil e pelo Rodolfo Landim, que deixou o Dorival embora para trazer o Vitor Pereira. Meus amigos, como 2023 poderia ter sido diferente se não fosse aí a burrada do Landim e das pessoas que andam com o Landim quando não renovaram com o Dorival, meus amigos. Para mim, esta foi uma das maiores burradas que um presidente do Flamengo fez em todos os tempos. Dorival, nota 10 para o Dorival. Nota 10 aí na sua estreia. Soube montar o time, soube armar o time, ganhou de 1-0 e poderia ter ganho de muito mais, meus amigos. Jogadores do Flamengo, teoricamente envolvidos. Primeiro, o que é do Flamengo hoje, Fabrício Bruno, né? Meus amigos, Fabrício Bruno teve uma atuação irretocável defensivamente. Conseguiu ali, não foi. Meus amigos, em 2024, o Fabrício Bruno ainda não foi driblado. Em 2024, nós estamos quase em abril. Em 2024, ainda não driblaram o Fabrício Bruno. Zagueiraço, zagueiraço. Tudo bem, na construção talvez não seja aí o mais habilidoso, mas fez uma partida monstruosa, né? O site Footstart de estatística deu 6,6 de nota ao jogador, que ficou abaixo apenas de Endrick e Danilo com 6,7. Ou seja, atuação absolutamente sensacional aí do nosso Fabrício Bruno. E tem jornalista que diz que não gostou da atuação do Fabrício Bruno. Meus amigos, não dá para entender o como tem gente cega e totalmente fora do métier do futebol ainda tendo audiência na imprensa, né? É quase unânime aí a alegria das pessoas e a surpresa de ver o Fabrício Bruno fazer uma boa partida ontem, né? Sendo ali, tendo uma atuação cautelosa, porém correta, e as pessoas realmente ficam tentando queimar um jogador que é patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo. Né? Outros jogadores associados ao Flamengo, o João Gomes também, atuação perfeita, né? O rei do desarme nos jogos, o rei das interceptações nos jogos, foi o que a gente esperava dele realmente. O Paquetá, craque do jogo junto com o Bruno Guimarães, o cara que fez a diferença no jogo foi o Lucas Paquetá, junto com o Bruno Guimarães. Vini Malvadeza poderia ter caprichado mais nas finalizações, mas é o atacante mais perigoso do Brasil, sem sombra de dúvida.
Andreas Pereira entrou muito bem no jogo, quem sabe até no jogo contra a Espanha, merece aí a titularidade no lugar do Rafinha, jogando o Rodrigo ali para ponta direita, ou seja, atuação perfeita do Brasil, principalmente porque o Brasil teve aí jogadores associados à camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas, né? E aí, meus amigos, se a gente for falar de outros jogadores do Flamengo que jogaram, Arrascaeta entrou aos 19 minutos no amistoso contra o País Basco, feito pelo Uruguai, né? Ele teve uma chance no fim do jogo após o cruzamento da esquerda. Canóbio ajeitou para trás e Arrascaeta finalizou de primeira, mas mandou à esquerda do gol, né? De La Cruz ficou fora da partida. Ayrton Lucas e Vinha não jogaram, e outro o jogador que teve destaque foi o Varela, né? O Varela deu passe para o gol no Uruguai contra o País Basco, né? Fez uma boa partida e acabou voltando para o Brasil porque a filhinha dele vai nascer, tá aí, né? Como foram os jogadores do Flamengo nesta primeira data FIFA. Meus amigos, saindo um pouco de seleção, vamos pensar um pouco na Libertadores da América, né, meus amigos? E aí, o Globo fez um apanhadão dos jogos do Flamengo em altitude acima de 2.500 metros, acima do nível do mar. Foram 14 jogos oficiais do Flamengo na América do Sul. O time perdeu a metade, perdeu 7. Ganhou 4, empatou 3, um aproveitamento de 35,7%. Lembrando, o Flamengo na Libertadores tem 2 jogos na altitude, contra os Milionários e contra o Bolívar, né? Aí, assim, lembrando, né, em 81, o Flamengo ganhou do Jorge Wilstermann por 2-1 lá na Bolívia e perdeu para o Bolívar, né, o time campeão do mundo de 81, perdeu para o Bolívar de 3-1 lá na altitude. Real Potosí, eu lembro desse jogo, os caras com que são de mais de 4.000 metros de altitude. Uma máquina de oxigênio na beira do campo para os jogadores respirarem 2-2. O Cienciano, o Flamengo, ganhou na altitude no Peru, né? Em 3.360 metros lá de Cusco por 3-0, o Flamengo conseguiu. Depois perdeu novamente a 4.000 metros de 2-1 para o Real Potosí em 2012. Perdeu para o Bolívar, né? 19 de março de 2014. Perdeu para o Bolívar de 1-0. Empatou com o Santa Fé de 0-0 em 2018. Ganhou do São José em 2019, né? Em 3.700 metros. Perdeu para a LDU no mesmo ano por 2-1, né? Empatou de 2-2 com o Del Valle na altitude no jogo pela Recopa Sul-Americana, depois deu 3-0. A pior derrota de todos com o Domenech Torrent, 5-0 para o Del Valle, 5-0 para o Del Valle em 2020. Depois ganhou de 3-2 na altitude da LD1 em 2021, né? Voltou a perder a última derrota para o Del Valle de novo na Recopa Sul-Americana, agora de 2023, além de uma derrota ridícula com o time reserva, com o Vitor Pereira, por 2-1 na altitude contra o Alcas. Está aí, meus amigos, o desempenho não é nada bom e o Flamengo tem aí uma série de jogos importantes na altitude esse ano. Vamos torcer para que o desempenho seja muito diferente. Vamos falar de mercado da bola agora. Todo mundo sabe que do dia 1º de abril ao dia 19 de abril, o Flamengo pode contratar jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, essa notícia saiu aqui no jornal português Bola na Rede. Flamengo pensa em jogador do segundo escalão do futebol brasileiro, diz a matéria, né? O Flamengo faz sondagem por Matheus Henrique, lateral direito pertencente ao América Mineiro, equipe da Série B. O Flamengo está muito atento a Matheus Henrique, de acordo com o Itatiaia,
Emblema Rubro-Negro faz uma sondagem pelo jovem do América Mineiro, de modo a conhecer a sua cláusula de rescisão, além do seu tempo contratual com a equipe de Minas. Matheus Henrique atua como lateral direito e médio centro, contando com 21 anos de idade apenas. Essa temporada soma 10 jogos realizados com 2 assistências dadas pelo Américo Mineiro. Seu valor de mercado é de 150 mil euros, visto que é um valor baixo, visto que é uma grande promessa. E aí eles dizem aqui, né, eu não tinha nem visto essa notícia aí no Brasil, né, parece que o Flamengo estaria aí tentando a contratação desse jogador do América Mineiro, né? Não conheço o jogador, joga na lateral direita e joga de volante também. Sinceramente, não sei muito sobre esse jogador não, mas segundo aí o jornal Bola da Rede aqui de Portugal, o Flamengo tem interesse aí em Matheus Henrique. E você, meu amigo, gostaria de ter o Matheus Henrique vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, ontem foi dito aí por alguns jornalistas, né, que o Flamengo estaria interessado por André Franco do Porto. André Franco do Porto, eu acho que só pode ser piada isso, sinceramente. O André Franco, desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, praticamente não jogou. É reserva de verdade mesmo, né? Foi comprado no meio de 2022 por algo em torno de 4 milhões de euros, jogador que aí sim no Estoril ele foi muito bem, e segundo alguns jornalistas do Brasil, o Flamengo teria interesse em André Franco, né? E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, né? Os portugueses acabaram pagando pela compra em definitiva do jogador. O Porto pagou ao Estoril, na época, 4 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do jogador. Sendo assim, o Flamengo poderá ter que desembolsar algo próximo para tirá-lo do futebol europeu. O André Franco, meus amigos, de novo, né, um volante, tem 25 anos, joga também como médio ofensivo, é canhoto, mas, de novo, com o Sérgio Conceição, meus amigos, praticamente não teve chance, não teve oportunidade no Futebol Clube do Porto, e aí não sei como essas notícias acabam surgindo aí no Brasil. Eu já tinha trazido ela antes, mas, de certa forma, um português, né, um jogador, teoricamente, para substituir o Arrascaeta, obviamente, nessa janela não é possível, mas é um nome que foi comentado aí, e eu quis trazer mais informações do jogador para que vocês possam saber, né? Meus amigos, Checa pode jogar no Flamengo, outro jogador português. O volante Checa foi oferecido ao rubro-negro carioca. Notícia aí do Brasil, do Bola VIP. A informação foi trazida pelo jornalista Jorge Nicola em live em seu canal no YouTube. Ele entrou em contato com o empresário do atleta europeu para falar sobre o futuro do jogador. O meio-campista foi um dos nomes especulados no Corinthians. Porém, as conversas com o Alvinegro não avançaram. E agora, segundo informações do jornalista, é que o Flamengo poderia ter ouvido aí a proposta do empresário, e o Checa poderia jogar no Flamengo. Lembrando, o Checa está sem contrato desde o meio do ano passado, né? Teoricamente sem jogar desde o meio do ano passado, é um volante, passou aí por vários clubes do futebol francês e do futebol português, se destacou no Braga durante muitos anos, né? Saiu do Rennes ano passado e até agora não conseguiu jogar em clube nenhum, está desempregado, e aí esse nome acaba sendo associado ao Flamengo. Dificilmente, quase impossível realmente, né? Eu vejo aí a possibilidade do Miguel Ângelo da Silva Rocha, ou o Checa, jogar no Flamengo. E aí, meu amigo, você gostaria que o Checa jogasse no Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante
como é muito importante a sua inscrição no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.